Bem-vindos, pessoal. Nessa aula nós vamos ver sobre o protocolo de roteamento OSPF e as suas configurações. O protocolo OSPF ele é muito detalhoso, certo? Então quero que vocês prestem bastante atenção. Não é complexo, não, é tranquilo. Então vamos lá. O OSPF é um protocolo do tipo Link State, certo? Ele armazena 3 tabelas, que é a Topology Table, a Neighborhood Table e a Routing Table. A Topology Table ela contém toda a topologia da rede, assim como no EIGRP. A Neighborhood Table contém a relação dos vizinhos, o SPF, a relação ali dos vizinhos que o roteador estabeleceu uma adjacência ao SPF, certo? Relação dos vizinhos ou SPF ali do roteador, e a Routing Table que contém ali as melhores rotas que foram implantadas ali pelo SPF. Então, o SPF é um protocolo tipo Link State, e protocolos desse tipo armazenam essas 3 tabelas, a Topology Table, Neighborhood Table e a Routing Table, certo? Então, por isso que o SPF é um protocolo tipo Link State, porque ele armazena essas 3 tabelas, Topology Table, Neighborhood Table e Routing Table. Ele utiliza largura de banda, bandwidth, como métrica para cálculo ali, para escolha do melhor caminho, certo? Para cálculo do melhor caminho ele utiliza largura de banda, e essa largura de banda ela é colocada numa certa fórmula que o SPF utiliza para calcular a melhor rota. O SPF, diferente do RIP, ele envia as atualizações via multicast. O RIP versão 1, ele envia as atualizações contendo os anúncios ali de redes sobre as rotas, o anúncio de rotas, ele envia para todos os roteadores, não importa se eles rodam RIP ou não, ele envia somente via multicast. Ele utiliza o endereço multicast 224.0.0.5 para enviar as atualizações via multicast. Enviar ali somente para o grupo de roteadores que roda o SPF. O SPF, assim como um protocolo EIGRP, ele envia pacotes hello para conhecer os seus vizinhos e estabelecer adjacência com os vizinhos. Esses pacotes hello, assim como no EIGRP, ele contém certos parâmetros. E eles são enviados ali para o roteador vizinho. Se o roteador vizinho concordar com esses parâmetros, então eles se tornam vizinhos, vizinhos ao SPF, eles estabelecem uma adjacência ao SPF. Ali tem certos parâmetros como máscara, a máscara de subrede, contém o timer dos pacotes hello, o timer hold down, tudo isso ele tem que estar de acordo no SPF para se estabelecer a adjacência. O SPF ele suporta VLSM, que significa Variable Length Subnet Mask, máscara de subrede de tamanho variável. Isso nós vamos ver mais à frente, como foi dito. Suporta sumarização, que vocês vão ver mais à frente também, logo. E ele é do tipo classless. Por quê? Porque ele envia anúncios. Ele envia nos anúncios de redes a informação de máscara de subrede, certo? O protocolo do tipo classful, ele não envia informação sobre a máscara de subrede. Já o protocolo do tipo classless, como o SPF, envia informação de máscara de subrede quando vai anunciar uma rede. O SPF ele é padrão aberto, ele é open. Isso quer dizer que o quê? Que ele roda em qualquer fabricante que implementa ali, ele pode rodar em qualquer fabricante que implementa protocolo, que implementa ali protocolo de roteamento, certo? Ele pode rodar em qualquer dispositivo de qualquer fabricante que implementa protocolo de roteamento. As atualizações elas são enviadas pelo SPF, elas são chamadas de LSAs. Então, esses LSAs eles são pacotes contendo as atualizações, contendo os anúncios de rede, certo? No SPF, nós temos os timers hello e hold down. O hello, como foi dito, ele é utilizado para estabelecer uma adjacência
o SPF, uma adjacência ali, o SPF com outro roteador. Ele é utilizado também para manter essa adjacência. Então, a cada 10 segundos é enviado o pacotes hello. Isso em links de grande velocidade, como em links em uma LAN, em links Fast Ethernet, por exemplo. Já em links não broadcast, os pacotes hello são enviados a cada 30 segundos. Os pacotes hello são enviados a cada 10 segundos em links ponta a ponta também, em links Fast Ethernet, certo? Gigabit Ethernet. Agora eles são enviados a cada 30 segundos em links não broadcast, como em uma rede Fermi Relay. Uma rede Fermi Relay, que o Fermi Relay é uma tecnologia que vocês vão ver mais à frente no curso, essa rede Fermi Relay, ela é não broadcast, ela não suporta, isso quer dizer que ela não suporta broadcast, uma comunicação broadcast. Então, nesse tipo de link Fermi Relay, que é não broadcast, os pacotes hello são enviados a cada 30 segundos. Então, em links Fermi Relay, não broadcast, eles são enviados a cada 30 segundos. Por quê? Porque o SPF considera que esses links têm uma menor largura de banda. Então, envia pacotes hello a cada 30 segundos para economizar a largura de banda. Hold down é o tempo máximo que se espera por um pacote hello, certo? Então, se o pacote hello ele não for recebido dentro deste tempo, o vizinho é considerado, até o fim deste tempo, o vizinho é considerado morto. Então, o hold down por padrão, ele é de 40 segundos, certo? E isso em links ponto a ponto, em links rápidos, em links Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Agora, em links não broadcast, como em links Fermi Relay, o hold down é de 120 segundos. Então, se não recebeu em 120 segundos, se o roteador não recebeu em 120 segundos o pacote hello do roteador SPF vizinho, então o vizinho é considerado como morto. Então, no SPF, os roteadores eles ficam dentro de áreas, certo? Eles ficam dentro de áreas, das chamadas áreas. Nós temos a presença da área 0, que é também conhecida como Backbone Area, área backbone, certo? Que é a área principal. A área 0 é a área principal. Todas as áreas têm que estar diretamente ligadas à área 0. Então, por exemplo, se nós temos a área 1, área 2, área 3, todas as áreas têm que estar ligadas à área 0, certo? Todas as áreas têm que estar ligadas a essa área 0, porque é a área principal. Essa área 0, ela serve para fazer a comunicação ali entre as áreas. Então, se nós temos a área 0, área 1 e área 2, a área 1 e a área 2 comunicam entre si através da área 0, certo? Então, a área 0 é a área principal. Então, a área 0 ela sempre tem que existir. Quando você vai configurar o SPF, você configura a área 0. Ela sempre tem que existir. Se não existe, se só existe uma área, essa área vai ser a área 0, certo? Porque essa é uma área que sempre tem que existir. Se não existir outras áreas, só vai existir essa área 0. Essa área 0 sempre tem que existir. Então, no SPF nós temos os ABRs, que são os Area Border Routers, e os ASBRs, que são Autonomous System Boundary Routers, que são os roteadores de borda do sistema autônomo SPF. Então vejam aqui. Aqui nós temos uma topologia com 3 áreas do SPF, a área 0, a área 1 e a área 2. Percebam que a área 0 é a área principal, as outras áreas elas estão diretamente conectadas à área 0, certo? Assim como tem que ser. As outras áreas têm que estar diretamente ligadas, conectadas à área 0. É assim que está ocorrendo aqui, certo? Essas áreas, a área 1 e a área 2, comunicam entre si através da área 0. A área 0 ela faz a comunicação entre as áreas. O ABR, que são os roteadores de borda de área, eles interconectam uma área à outra, certo? Então, nesse caso aqui, o R2 ele é um ABR. Por quê? Porque ele conecta uma área a outra. Ele está conectando a área 1 à área 0. O R4 também é um ABR. Por quê? Porque ele conecta a área
está conectando a área 2 à área 0. O ABR ele conecta uma área à outra. A SBR, Autonomous System Boundary Router, que é o roteador de borda do sistema autônomo SPF, ele é um roteador que está conectado à internet, é um roteador que está conectado a um domínio de roteamento RIP, EIGRP, por exemplo, certo? Então, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos nesse roteador aqui, no roteador R5, nós tivéssemos um outro roteador aqui interconectado, e esse roteador aqui estivesse conectado à área, a um domínio de roteamento SPF, a uma topologia RIP, me desculpe. Então, se esse outro roteador aqui, um R6, por exemplo, tivesse conectado a uma topologia RIP, então ele seria o ASBR, certo? Esse roteador seria o SBR. Esse é um roteador, o SBR também é um roteador que está conectado à internet. É um roteador que para um roteador virar um SBR também, é só ele estar distribuindo uma rota default que ele vai se tornar um SBR. Antes de seguir em frente com o SPF, vou explicar para vocês a interface loopback, porque ela serve também para configuração do SPF e também é importante para outros conceitos também. A interface loopback. A interface loopback ela é uma interface, não é uma interface física, certo? Ela é uma interface virtual. Essa interface, como é uma interface virtual, ela sempre está no estado up-up, certo? Ela sempre está no estado up-up, up/up. Ela nunca está no estado down, certo? Então, olha aqui. Nesse roteador aqui, no RTA, nós temos a interface loopback 1 com o endereçamento 150.212.1.1, certo? Então, essa é uma interface loopback. É uma interface virtual que é configurada ali no roteador. É uma interface que nunca está no estado down, certo? Então, para configurar uma interface loopback, nós digitamos no modo de configuração global interface loopback 1. Nesse caso aqui nós estamos configurando a interface loopback 1. Mas pode ser interface loopback 2, 3, 4, 5, certo? Aí depois você configura o endereçamento. Nesse caso aqui configuramos o endereçamento 10.10.10.10 com a máscara 255.255.0.0. Então, é assim que simplesmente nós configuramos uma interface loopback. Você configura como qualquer outra interface física. Simples. Então, para explicar o Router ID, eu precisei explicar para vocês a interface loopback. Agora, vocês vão ver uma utilidade da interface loopback, certo? Router ID. O Router ID, ele é como se fosse uma identificação OSPF do roteador. Então, o roteador rodando o SPF, ele recebe uma identificação, é como se fosse um nome. E esse nome OSPF que o roteador recebe, ele é chamado de Router ID. Então, essa identificação que o SPF dá ali para o roteador, ela é chamada de Router ID. Para a escolha do Router ID, é feito tais análises. O SPF ele faz tais análises. O maior endereço IP configurado no roteador, ele vai ser o Router ID, ele vai ser ali como se fosse o nome entre aspas do roteador, certo? Então, o maior endereço IP configurado no roteador vai ser o Router ID. Então, se você tem 3 interfaces configuradas no roteador com tal endereçamento, a interface que tiver o maior endereço IP configurado, ela vai ser a interface que tiver o maior endereço IP configurado, esse endereço IP dessa interface vai ser o Router ID. Se há uma interface loopback configurada, ela vai ser o Router ID, mesmo, prestem bem atenção, mesmo que há outras interfaces físicas com maior endereço IP, mesmo se há outra interface física com maior endereço IP, o endereço da interface loopback será tido como o Router ID.
O roteador vai tornar esse endereço da interface loopback o router ID, mesmo que esse endereço da interface loopback seja menor que o endereço ali da interface virtual, mesmo da interface física. Então, mesmo se tiver uma interface física com um endereço IP maior que o endereço da interface loopback, o endereço da interface loopback vai ser o router ID. Se há várias interfaces loopbacks, a interface loopback tiver o maior endereço IP, o endereço dessa interface loopback será o router ID. Para configurar o router, e também para configurar o router ID manualmente, nós digitamos no modo de configuração global o router OSPF para entrar no modo de configuração do OSPF, né? E digitamos router ID e o endereço IP. Por exemplo, 10.10.10.10. Nesse caso aqui, nós demos esse router ID. Então, ou nós podemos deixar que o roteador escolha sozinho o router ID através desse processo, ou então nós escolhemos para ele o router ID. Aí nós utilizamos esse comando aqui, o router ID e o endereço IP, para configurar o router ID ali para o roteador. Se você faz essa configuração, isso aqui sobrepõe todo esse processo aqui, certo? Isso aqui sobrepõe todo esse processo aqui. É como se esse processo deixasse de existir e o router ID fosse esse o escolhido. Então, uma vez que o router ID ele é escolhido, ele não muda, mesmo que se tenha condições para ele mudar. Mesmo que, por exemplo, foi escolhido o router ID, e mesmo que você configure uma outra interface com endereço IP maior, ou uma interface loopback, ou então uma outra interface loopback com endereço IP maior, então você coloque ali, utiliza o comando router ID para escolher o router ID manualmente, o router ID não irá mudar. Por quê? Porque o SPF ele faz com que não mude, mesmo que haja condições para mudar, como um endereço, como por exemplo, se você configurou uma interface com endereço IP maior, como eu expliquei para vocês, o SPF ele não vai mudar o router ID no roteador. Por que o SPF faz isso? Para dar mais consistência, para dar mais estabilidade na rede, certo? Então, vejam aqui. Aqui nós temos uma topologia com 3 roteadores dentro da área 0. Nós não temos nenhuma outra área configurada, certo? No roteador Hertz, nesse roteador aqui, roteador Hertz, qual que será o router ID? Então vamos analisar. Ele tem 2 interfaces aqui configuradas com endereço IP. 192.68.12.1 e 192.168.13.1, certo? Qual que será o router ID? 192.168.13.1. Por quê, professor? Porque, lembram do processo, essa interface aqui, ela tem, porque esse aqui é o maior endereço IP configurado no roteador, certo? Então, o endereço dessa interface aqui, ela vai ser o router ID, que é o 192.68.13.1. Esse vai ser o router ID. Desse roteador clubs, qual que vai ser o router ID? Nós temos os endereços configurados no roteador 192.68.23.3 e 192.168.13.3. Qual que será o router ID? O router ID será 192.68.23.3. Por quê? Pelo mesmo processo, pela mesma análise. Porque ele tem o maior endereço IP configurado no roteador é o 192.168.23.3. Nesse roteador aqui, o SPADE, nós temos 2 endereços IPs configurados. 192.68.12.2 e 192.168.23.2. Qual que será o router ID? 192.68.23.2. Por quê? É o maior endereço IP configurado no roteador. Então vejam, é simples. Ah, professor, se tivesse uma outra interface loopback aqui configurada nesse roteador SPADE, uma interface loopback configurada com o endereço 10.10.10.10, qual que seria o router ID, professor? Seria o 10.10.10.10, mesmo ela tendo um menor endereço IP que 192.168.23.2.
porque se há uma interface loopback configurada, ela vai ser o Router ID. Então, no OSPF, nós temos o conceito de DR, BDR e DRODER. DR, que significa Designated Router, ele é escolhido em um ambiente multiacesso, como em uma rede Ethernet, ou então em uma rede Frame Relay. Então, o DR ele é escolhido nesses dois tipos de rede. Em uma rede multiacesso, certo? Ou então em uma rede Frame Relay, que é uma rede não broadcast. Uma rede não broadcast multiacesso. Também conhecida como NB, B de bola, né? NBMA, certo? Então uma rede Frame Relay é conhecida como uma rede NBMA. Então, em um ambiente multiacesso, como em uma rede Ethernet, por exemplo, ali, se você tem 3 roteadores interconectados rodando o SPF, interconectados a um switch, esse é um ambiente multiacesso. Ou então, em uma rede Frame Relay, o SPF ele vai escolher um roteador para ser o DR, o Designated Router, e outro roteador para ser o BDR, que é o Backup Designated Router, certo? O que esse roteador DR faz? Ele mantém a relação de adjacência com todos os roteadores, e ele também é responsável pelo envio de rotas, pelo anúncio ali de redes, pelo anúncio ali de rotas, certo? Ele é responsável pelo envio dos pacotes LSAs contendo os anúncios ali de rotas, contendo os anúncios de redes. E ele também mantém a relação de adjacência com todos os roteadores. Então, ali numa rede multiacesso, como uma rede Ethernet, por exemplo, se você tem 3 roteadores interconectados a um switch, ou então até em um hub, rodando o SPF, então, para evitar que ocorra muita adjacência, o que acontece? O roteador, o SPF ele escolhe um roteador para ser o DR. Então, esse roteador ele vai ser o único que vai estabelecer adjacência ali com todos os roteadores. Sem escolher um DR, o que acontece? Todos os outros roteadores, por exemplo, se há 3 roteadores interconectados a um switch rodando o SPF, todos esses 3 vão ter que estabelecer adjacência com eles mesmos. Então, temos o roteador A, B e C. O A vai ter que estabelecer relação de adjacência com B e com C. O B vai ter que estabelecer relação de adjacência com B e com A. Com B, com A e com C. E o C vai ter que estabelecer relação de adjacência com B e com A. Então, o que acontece? Há muita relação de adjacência. Então, se há mais relação de adjacência, há mais pacotes hello sendo enviados, então isso implica em mais largura de banda sendo utilizada. Então, para evitar esse tipo de coisa, é estabelecido um DR, que estabelece a relação de adjacência com todos os roteadores e é responsável pelo envio de anúncios de rotas. O BDR, ele assume o papel do DR caso o DR falha. Então, se o DR falha, o BDR assume o papel do DR, fazendo o mesmo papel dele, as mesmas funções, que é relação de adjacência com todos os roteadores e também é responsável pelo envio de anúncios de rotas. Então, vejam aqui. Aqui nós temos uma rede multiacesso, uma rede Ethernet. Então, nós temos 4 roteadores interligados a um switch, certo? Então, nesse cenário, é escolhido um DR, certo? Então, nesse cenário é escolhido um DR. Ah, professor, como que é escolhido um DR? O roteador que tiver o maior router ID, ele é escolhido como o DR, certo? O roteador que tiver o maior router ID, ele é escolhido como o DR. Então, vamos supor que do roteador A, o router ID é 10.0.0.1, do B é o 0.2, do C é o 0.3 e do D é o 0.4. Então, qual que é o maior router ID aqui nessa história? É o 0.4, certo? Então, esse roteador seria escolhido como o DR. E o BDR? O BDR é o segundo roteador com o maior router ID. Qual que é o segundo roteador com o maior router ID? É o roteador C. Então, esse aqui seria o BDR. Então, esse aqui, o D seria o DR e o C seria o BDR. Então, o roteador que tiver o maior router ID é escolhido como DR.
é escolhido como DR, certo? Então, primeiro é analisada a prioridade para a escolha do DR, certo? Então, vamos supor aqui que nesses roteadores aqui, eles estão todos com o mesmo valor de prioridade, certo? Então, por padrão, o valor de prioridade no OSPF nos roteadores é 1. Então, por padrão, o valor de prioridade OSPF nos roteadores é 1. Então, se esse valor de prioridade é 1, se o valor de prioridade é 1 em todos os roteadores, então é analisado um roteador que tem o maior router ID. Então, se você configura um roteador com prioridade 0, ele é escolhido desse processo de escolha de DR e BDR. Então, ele passa a ser nenhum dos dois. Ele não entra nesse processo de escolha do DR e BDR. Então, ele é excluído desse processo de escolha se você configura um roteador com a prioridade OSPF 0. Aí ele não participa desse processo de escolha de DR e BDR, passa a ser nada, nem DR nem BDR. Então, se por padrão todos o valor de... Se por padrão o valor de prioridade é 1 em todos os roteadores, então nesse caso aqui, se por padrão o valor de prioridade é 1, por padrão o valor de prioridade é 1 em todos os roteadores. Então, se o valor de prioridade está igual em todos esses roteadores, nesses 4 roteadores A, B, C e D, todos aqui estão com o valor de prioridade padrão 1, então o que acontece? Se eles estão com o mesmo valor de prioridade, o que vai ser analisado é o Router ID. O roteador que tiver o maior Router ID vai ser o roteador, vai ser o DR. Então, como nós analisamos, esse roteador aqui seria o DR. Então, se o valor de prioridade ele é igual em todos os roteadores, o que será analisado é o Router ID. O roteador que tiver o maior Router ID, como vocês viram, ele será escolhido como o DR. Então, aqui o roteador D, ele seria escolhido como o DR. Por quê? Porque ele tem o maior Router ID. O Router ID dele é 10.0.0.4. Em relação aos outros, ele tem o maior Router ID. Então, para configurar o OSPF, nós digitamos no modo de configuração global Router OSPF e o número do processo. Esse número do processo você pode colocar qualquer um, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, certo? E depois, entrando no modo de configuração do protocolo de roteamento OSPF, nós digitamos Network, o endereço, a Wildcard Mask, assim como no EIGRP nós utilizamos o Wildcard Mask, área e o número da área. Então, um exemplo aqui de configuração, Router OSPF 1, é o número do processo 1, Network, o endereço e a Wildcard Mask, área 0. Com isso, o que eu estou dizendo? Eu estou com o network, comando network, você vai dizer quais as interfaces que vão participar ali do processo OSPF. Assim como no EIGRP, no RIP, certo? Você vai dizer quais as interfaces que vão participar do processo OSPF. Então, nesse network aqui, estou colocando 10.10.0.0 com o Wildcard Mask 0.0.255.255, área 0. O que eu estou dizendo? Se eu tenho, por exemplo, uma interface configurada com o endereço 10.10.13.14, eu estou dizendo que ela vai participar do processo OSPF, com essa configuração aqui. Por quê? Porque com essa Wildcard Mask aqui, eu estou dizendo que os 2 primeiros octetos têm que ser 10.10 e os 2 últimos octetos pode ser qualquer coisa, de 0 a 255, certo? Então, com isso, eu estou dizendo que a interface 10.10.13.14 vai participar do processo OSPF. Então, é assim que se configura o OSPF. Então, essa interface seria participando da área 0. Então, para verificar o funcionamento do OSPF, nós utilizamos alguns comandos, como por exemplo, show IP route, para ver a tabela de roteamento. Ela irá mostrar as melhores rotas que o OSPF instalou. O show IP OSPF database,
para ver toda a topologia ali do OSPF, certo? Show IP, OSPF Neighbor, para ver os vizinhos, a relação dos vizinhos com que se estabeleceu a relação de adjacência ao OSPF. Show IP OSPF Interface e a interface, nesse caso aqui nós colocamos F0/0. Esse comando é utilizado para ver se o roteador ele é um DR, um BDR, um Drodder e o valor de prioridade, certo? Drodder é um roteador que não é um DR e nem um BDR, certo? Ele não foi escolhido para ser um DR nem um BDR, então ele é um roteador Drodder. Então esse comando aqui, show IP OSPF Interface e a interface, ele mostra ali se o roteador ele é um DR naquele segmento ali de rede, se ele é um BDR, se ele é um Drodder e o valor de prioridade OSPF, certo? Então no OSPF nós podemos configurar uma interface para atuar como passiva, certo? O que essa interface configurada como passiva faz? Uma interface configurada como passiva, ela não envia pacotes hello, certo? Então o que acontece? O roteador que esteja conectado nessa interface não se pode estabelecer uma relação de adjacência com esse roteador e nem manter uma relação de adjacência com esse roteador. Por quê? Porque pacotes hello não são enviados por essa interface, certo? Por essa interface que está conectada a esse roteador. Então, para configurar uma interface como passiva no OSPF, nós utilizamos o comando Passive Interface, certo? No modo de configuração do protocolo de roteamento OSPF. Então, router OSPF1, que é o número do processo aqui, OSPF, nesse caso aqui é 1, por exemplo. Passive Interface e a interface que você está escolhendo como passiva. A interface que você está escolhendo para não enviar pacotes hello. Então, o roteador que está conectado a essa interface, você não vai poder estabelecer a relação de adjacência com esse roteador e nem manter relação de adjacência. Por quê? Porque os pacotes hello não estão sendo enviados por essa interface. Os pacotes hello são utilizados para estabelecer e manter relação de adjacência. O OSPF ele suporta autenticação, certo? E para configurar a autenticação no OSPF, nós entramos no modo de configuração de interface. Nesse caso aqui, nós entramos no modo de configuração da interface F0/0. Nós digitamos IP, depois nós digitamos IP OSPF Message Digest Key 1, que é o número da chave, MD5 e o password. Depois, no modo de configuração do protocolo de roteamento OSPF, no caso aqui nós colocamos router OSPF1 para entrar no modo de configuração do protocolo OSPF. Depois digitamos área 0, Authentication Message Digest. Então, assim nós configuramos a autenticação. Na outra ponta, você faz a mesma configuração, certo? A mesminha configuração. Aí, você então configura, no outro roteador, você configura então a autenticação. A autenticação fica então configurada. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para o Packet Tracer. Vai ficar mais claro para vocês a configuração do OSPF. Nós iremos fazer todas as configurações que foram mostradas para vocês, desde o básico até a autenticação. A autenticação eu vou mostrar para vocês no GNS3, certo? Então vamos lá fazer a configuração do OSPF no Packet Tracer. Então vamos lá, pessoal. Até mais. Então, pessoal, nós estamos aqui no Packet Tracer. Eu estou trabalhando com o arquivo ospf.pkt. E eu espero que vocês abram aí esse arquivo também, certo? Para ir acompanhando com o professor, para vocês aprenderem melhor ainda. Então, nós temos 3 roteadores aqui. Nós iremos configurar esses 3 roteadores dentro da área 0, certo? Nós iremos configurar esse roteador dentro da área 0. O exame CCNA, ele foca mais na configuração do SPF na área 0, certo? Então, vamos focar mais na configuração do SPF somente em área única, somente na área 0, em single area, ou seja, em área única, na área 0. Então, vamos focar nisso. Então, nós temos 3 roteadores aqui, iremos configurar o SPF neles na área 0.
Então vamos entrar aqui no roteador router 0, certo? Vamos digitar aqui config t, para entrar no modo de configuração global. Primeiramente vamos ver qual show IP interface brief. Olá, na interface serial 0/0 nós temos o endereço 10.10.0.1 configurado, certo? Que é nessa interface aqui, serial 0/0. Então nós temos um endereço 10.10.0.1 configurado. Então as interfaces elas já estão configuradas aqui, certo? Com endereçamento. A gente vai configurar o SPF agora. Config t router OSPF 1, depois network 10.10.0.0, 0.0.25.25, área 0. O que eu estou dizendo aqui com essa wildcard mask? Estou dizendo aqui que os dois primeiros endereços tem que ser 10.10. E os dois últimos pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque na wildcard mask, nos dois primeiros octetos eu coloquei 0.0, o que significa que nos dois primeiros octetos do endereço os dois primeiros octetos do endereço IP tem que ser como está descrito. Tem que ser como está colocado aqui. Tem que ser 10.10. E os dois últimos octetos, na wildcard mask eu coloquei 255.255. Isso quer dizer que, que os dois últimos octetos no endereço IP pode ser qualquer coisa. Então, para participar do processo, estou dizendo que com essa wildcard mask que para participar do processo SPF, a interface ela tem que ter um endereçamento 10.10, ponto qualquer coisa, certo? Então, com isso eu estou dizendo o quê? Que a interface 10.10.0.1 está participando do processo SPF na área 0. Por quê? Porque ela atende a esse requisito da wildcard mask que eu coloquei, que é 10.10. 10, que é o quê? 10.10. O terceiro e o quarto octeto pode ser qualquer coisa. Então ela atende a esse requisito, 10.10.0.1. Então vejam que a wildcard mask você coloca de forma que o endereçamento da interface seja permitido pela wildcard mask, certo? Para permitir ela dentro do processo SPF. Então, nesse caso aqui, a interface 10.10.0.1 vai participar do processo SPF, porque a wildcard mask que eu coloquei está permitindo isso. Certo? Então, nós configuramos o SPF aqui nesse roteador, certo? Então, nós iremos dar o comando aqui, show IP OSPF database. Aí vocês estão vendo o router ID do roteador. Qual que é? O 10.10.0.1, certo? Então 10.10.0.1 é o router ID desse roteador router 0. Por quê? Porque é o maior endereço IP configurado nele. É maior até porque nós temos nenhum outro endereçamento configurado nesse roteador, certo? Então vamos configurar nesse roteador o SPF no roteador router 1. Vamos lá, enable. Vamos dar um show IP, assim como nós fizemos no outro roteador, show IP interface brief, para ver o endereçamento que está configurado na interface. Nós temos 10.10.0.2 na S0/0 e 10.20.0.1 na S0/1. 10.10.0.2 na S serial 0/0, que é essa interface aqui desse roteador, do roteador 1, que é na interface serial 0/0, nós temos esse endereçamento aqui, 10.10.0.2. Então vamos começar por aqui. Config t router OSPF, o número do processo, que é 1, vamos colocar 1. Só para vocês verem, o número do processo, vou colocar um sinal de dúvida aqui, ele vai de 1
até 65.535. Então você coloca esse número, você pode colocar o número de 1 a 65.535 aqui para o processo OSPF, certo? Então, router OSPF1, que nós colocamos, né? Depois, network 10.10.0.0 com a wildcard mask 0.0.25.25 área 0. Então, com isso, eu estou dizendo o quê? Com essa wildcard mask, que o endereço, que para participar do processo OSPF, a interface tem que ter o endereço 10.10 e os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então, essa interface aqui 10.10.0.2 vai participar do processo OSPF. Por quê? Porque o wildcard mask que eu coloquei aqui está permitindo que ela participe, porque ela atende esse requisito da wildcard mask, que os dois primeiros octetos tem que ser 10.10 e os dois últimos qualquer coisa. No caso aqui é 10.10.0.2. Então, ao fizer isto, ao configurar, perceba que eu configurei, que estou configurando, acabando de configurar essas duas interfaces aqui, esses dois roteadores, estou acabando de configurar o SPF entre esses dois roteadores, o router 0 e o router 1. Vocês vão ver que quando eu acabar de configurar nesse roteador aqui, vai ser formada a adjacência entre esses roteadores. Vocês vão ver. Configurei. Olha aí. A adjacência foi formada. O SPF é adjacência, né? Está aparecendo essa mensagem de adjacência. Com Neighbor 10.10.0.1. Então, está dizendo o quê? Que esse roteador aqui formou uma relação de adjacência com 10.10.0.1, ou seja, com o roteador 0, que é esse aqui é 10.10.0.1. Então, relação de adjacência com o neighbor, com o vizinho 10.10.0.1. From loading to done. From loading to done. Isso quer dizer o quê? Que a adjacência está feita. Done quer dizer que a adjacência está feita, certo? Então, nós vamos entrar com o comando aqui, show IP OSPF neighbor. Então, vejam aí que nós temos uma relação de adjacência com 10.10.0.1. Ou seja, esse roteador aqui, router 1, tem uma relação de adjacência com 10.10.0.1. Stateful, isso quer dizer o quê? Que a adjacência ela está normal. A conexão ali entre o SPF entre os dois, a relação de adjacência e o SPF entre os dois está normal, está funcionando normalmente, certo? Então, se a gente entrar com o comando show IP, show IP OSPF int S0/0, é o que? Essa interface aqui que eu estou entrando aqui. Nós estamos vendo, nós iremos ver aqui que o hello ele está sendo enviado de 10 em 10 segundos. E o hold down timer, que é esse aqui, que é o dead, é de 40 segundos. Assim como nós vimos ali nas explicações. Então é um link ponto a ponto. Então no link ponto a ponto é considerado como um link rápido. Então o hello é enviado a cada 10 segundos. E o dead timer é 4 vezes o timer hello. Ou seja, nesse caso aqui é 40 segundos. Se fosse no link frame relays, seria aqui, não seria point to point aqui. Seria um link não broadcast. Porque um link frame relay é um link não broadcast. É considerado como uma rede não broadcast. O hello seria 30 e o dead que é o hold down timer, é de 4 vezes isso. Então, 4 vezes 30 é 120. Então, assim como nós vimos, o dead seria de 120 segundos, certo? Então, é isso. Queria mostrar para vocês por enquanto. Então, nós vamos entrar aqui nesse... Nós temos que acabar de configurar o SPF aqui nesse roteador, nesse router 1 aqui, certo? Então vamos lá. Config T, router OSPF 1, certo? Vocês lembram o endereçamento que tinha nessa interface aqui? O endereçamento está configurado nessa interface aqui, que é a S0/1, é o
10.20.0.1, certo? Então vamos colocar essa interface dentro do processo OSPF. Network 10.20.0.0, 0.0, eu vou colocar o wildcard mask agora, ponto 255.255, área 0. Então, com isso estou dizendo, com essa wildcard mask, estou dizendo o quê? Que para participar do processo OSPF, a interface tem que ter o endereço 10.20 e os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Isso quer dizer que a interface 10.20.0.1, que é essa interface aqui, S0/1, ela vai participar do processo OSPF, certo? Certo, então configuramos o OSPF aqui. Então vamos configurar o OSPF aqui nesse roteador Router 2 também. Então vamos fazer igual os outros. Vamos dar o show IP int brief para ver o endereçamento das interfaces. Aqui, o 10.20.0.2 na interface S0/0, que é essa interface aqui, S0/0. Então, vamos entrar com o comando modo de configuração global, router SPF 1, network 10.20.0.0, 0.0.25.25, área 0. Então, estou dizendo o que com essa wildcard mask? Que para participar do processo OSPF, a interface ela tem que ter um endereço 10.20 e os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então a interface 10.20.0.2 vai participar do processo OSPF porque ela atende esse requisito aqui da wildcard mask. Os dois primeiros octetos tem que ser 10.20 e ponto qualquer coisa. Os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então a interface 10.20.0.0, 10.20.0.2 vai participar do processo OSPF. E ela vai estar na área 0, assim como nós colocamos aqui. Então todas essas interfaces aqui, elas estão dentro da área 0. Todos esses roteadores aqui estão dentro da área 0, certo? Então, olha aí, a adjacência formou adjacência com o neighbor, com o vizinho 10.20.0.1. Ou seja, com o vizinho 10.20.0.1, que é esse vizinho aqui, 10.20.0.1, que é o roteador 1. Então, esse roteador aqui formou adjacência com o roteador 1, router 1. Então, a gente vai entrar com o comando show IP OSPF neighbor. Olha aí você vê que a relação de adjacência, stateful, isso quer dizer que a relação de adjacência está funcionando corretamente. Então, nós temos uma relação de adjacência normal com 10.20.0.1, ou seja, com esse roteador aqui. Então, esse roteador aqui, sem o protocolo SPF, esse roteador aqui não teria como conhecer a rede 10.10.0.0, certo? Uma rede que não está diretamente conectada a ele. Então, com o SPF, ele passa a conhecer essa rede esse roteador aqui, ele passa a conhecer a rede 10.10.0.0. Então, vamos ver se ela está na tabela de roteamento. Show IP route. Vejam aí, o roteador conhece a rede 10.10.0.0. Esse O aqui significa que a rede ela foi enunciada pelo OSPF, certo? Então significa, olha aqui, a marcação O significa que é uma rede anunciada pelo OSPF. Então essa rede aqui, essa rede aqui ela foi enunciada pelo OSPF. Então ele sabe agora como caçar a rede 10.10.0.0 via 10.20.0.1. Então, esse roteador aqui alcança a rede 10.10.0.0 via 10.20.0.1, ou seja, via router 1, via esse roteador. A outra rede é diretamente conectada, a rede que está configurada na interface dele, né? E percebo que a distância administrativa de uma rede anunciada pelo SPF é de 110, certo? Então vejam aqui a distância administrativa. Então vamos ver o router ID desse roteador com show IP OSPF database. O router ID é o 10.20.0.2. Então o router ID desse roteador aqui é o 10.20.0.2.
porque é o maior endereço IP configurado nele. Então é o maior endereço IP, até porque nós não temos nenhum outro endereço IP configurado aqui nesse roteador 2 também, certo? Nós não temos nenhum outro endereço IP aqui, então 10.20.0.2, que é o único endereço IP configurado nele, vai ser o router ID, porque é considerado o maior endereço IP configurado no roteador. Então, o maior endereço IP configurado no roteador é o 10.20.0.2, então esse é o router ID. Então, o que nós iremos fazer? Vamos configurar uma interface loopback nesse roteador aqui, uma interface loopback 1. config-t interface loopback 1, certo? Ela já entra para o estado app, certo? Automaticamente, porque é uma interface virtual. Vamos configurar o endereço IP aqui, IP address, vamos configurar o endereço 10.10.10.10 com a máscara 255.255. Configurar o endereço 10.30, porque nós já temos a rede 10 configurada, né? 255.255.0.0, certo? Então, configuramos o endereço 10.30.10.10, certo? Essa interface, vamos ver agora se ela está aqui, show IP int brief. Olha aí, interface loopback 10.30.10.10. Agora iremos ver se o router ID desse roteador vai ser o endereço da interface loopback, certo? Show IP OSPF database. Percebam que o router ID continua a mesma coisa, continua 10.20.0.2. Mesmo configurando a interface loopback, o router ID não muda. Se há uma interface loopback configurada no roteador, o SPF ele vai fazer com que o endereço dessa interface loopback seja o router ID ali do roteador. Só que nós configuramos a interface loopback 10.30.10.10 e só que o router ID não mudou, certo? Então, para que ocorra a mudança, você tem que utilizar o comando, se você quer que o endereço dessa nova interface seja o router ID, você entra com o comando clear IP OSPF process, certo? Aí você dá um Y de yes, você realmente quer resetar todo o processo OSPF, você diz sim. Pronto, resetou. Agora vamos ver se o router ID mudou. Percebam, agora o router ID mudou, certo? Então o router ID agora é o endereço da interface loopback. Assim como o processo OSPF diz que se há uma interface, assim como a escolha pro processo de escolha para o router ID diz que se há uma interface loopback configurada, o endereço dessa interface loopback será o router ID. Então agora então, depois que o router ID é escolhido, o router ID não muda. Percebam que não mudou. A gente configurou a interface loopback e o router ID não mudou. A gente tem que resetar o processo OSPF para que ocorra a mudança. A gente reseta com o comando, igual eu mostrei para vocês, que é o comando clear IP OSPF process, certo? Aí você reseta o processo OSPF. Outro conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de interface passiva. Mas primeiramente, antes de mostrar um conceito de interface passiva, eu quero mostrar para vocês como o OSPF distribui uma rota default. Então vamos supor aqui, por exemplo, que nós temos um roteador aqui, que seja um roteador que está lá na internet. Vamos colocar aqui uma conexão como se fosse com a internet. Vamos conectar um roteador a outro, né? Vou colocar aqui uma interface serial nesse roteador. Certo? Então colocamos a interface serial nesse roteador aqui. Iremos fazer interconexão. Vamos conectar ele via interface serial.
escolher esse lado aqui como clocking, seria o 0/1. E esse conectar na S0/0/1, certo? Então vamos configurar o endereçamento aqui, como se fosse um endereçamento de internet mesmo, de uma conexão de internet, 200.200.200.200, com a máscara /24, a máscara 255.255.255, certo? Então aqui é como se fosse uma conexão com a internet. Vamos configurar aqui o 200, a rede aqui é 200.200.200.0. Então vamos configurar 200.200.200.1 aqui desse lado e 200.200.200.2 desse lado aqui. Vamos configurar config t, qual a interface aqui? S0/1, certo? Int S0/1 no shut clock rate, porque a gente escolheu essa ponta para ser a ponta DC, a ponta que vai prover o clocking, a sincronização da linha, né? 64.000, IP address 200.200.200.1, 255.255.255.0, certo? Agora nessa outra ponta aqui iremos configurar o endereçamento 200.200.200.2. Config t int, qual que é a interface aqui que está conectada? É S0/0/1. Então, int S0/0/1 no shut IP address 200.200.200.255.255.0, certo? Então configurei o endereçamento. Vamos ver se esse roteador aqui está conseguindo pingar o endereço da interface desse roteador aqui, que é 200.200.200.1. Vamos ver se está tudo funcionando corretamente aqui. Ping 200.200.200.1. Sim, funcionando corretamente. Então agora nós vamos aplicar uma rota default nesse roteador aqui, no roteador 2, apontando aqui para o roteador que sai para internet, certo? Assim como na vida real ocorreria. Exit proute 0.0.0.0 0.0.0.0 e o gateway qual que é? 255.200.200.200.200.2, que é o endereço desse roteador aqui, o endereço do roteador da internet. Certo. Então se a gente der um show IP route, a gente vai ver a rota default aqui criada, certo? Rota default via 200.200.200.2, certo? Então, os outros roteadores da topologia também tem que ter essa rota default. Os outros roteadores rodando o SPF também tem que ter essa rota default. Por quê? Porque se nós temos um usuário aqui e ele quer enviar um dado para a internet, o dado chega nesse roteador aqui, mas se não tiver a rota default, o roteador vai descartar o pacote. A rota default é utilizada quando o roteador ele não tem uma rota ali para aquela rede específica, então ele envia para a rota default. Então, se não tem a rota default aqui, esse pacote que esse usuário quer enviar para a internet, ele vai chegar nesse roteador aqui e vai ser descartado. Então, todos os roteadores têm que ter a rota default. Então, para distribuir essa rota default aqui para o SPF, é fácil. É só a gente entrar no modo de configuração global, entrar no modo de configuração do protocolo SPF, router SPF1, e utilizar o comando default information originate e pronto. Esse comando default information originate vai fazer com que a rota estática, a rota default, ela seja distribuída aqui para os outros roteadores. Então, o router 1 e o router 0 vai passar a ter a rota default. Se não utilizar esse comando aqui, nesse roteador que tem a rota default, esses outros roteadores aqui não teriam a rota default. Então, eles não conseguiriam comunicar com a internet. Então,
É assim que tem que ser feito para distribuir a rota default no OSPF, certo? Então, esse comando default information originate ele é utilizado quando você tem a rota ali default estática criada ali no roteador, assim como a gente criou aqui, ela está presente aqui. Mas você pode também utilizar o comando default information originate always, certo? O Packet Tracer não tem essa opção, mas você pode utilizar default information originate always. Aí o que acontece? Esse roteador aqui vai distribuir a rota default, mesmo ele não tendo uma rota default na sua tabela de roteamento. Mesmo essa rota default não existindo aqui na tabela de roteamento, ele vai distribuir essa rota default. Mas, nesse caso aqui, não tem sentido utilizar isso aqui, porque de qualquer forma esse roteador aqui tem que ter a rota default, porque se o dado chegar nele e não tiver a rota default, ele vai ser descartado. Se o dado que vai para a internet chegar nele aqui e ele não tiver a rota default, ele vai ser descartado. Então, utilizo o comando default information originate para distribuir a rota default. Pronto. Agora vamos ver se o router 1 e o router 0 tem a rota default. Enable show IP route. Olha aqui a rota default. 0.0.0.0, certo? Via 10.20.0.2. Então a rota default aqui via 10.20.0.2, ou seja, via router 2. Então ele quando o dado ali é destinado a uma rede, chega nesse roteador aqui, e esse dado é destinado a uma rede que o roteador não conhece, ele manda para 10.20.0.2, porque a rota default está apontando para esse roteador aqui, 10.20.0.2. Esse router 0 também tem a rota default. Sem esse roteador aqui estar distribuindo, esse roteador aqui não teria a rota default, mas vamos ver se ele tem agora. Show IP route. Olha aí, a rota default presente. Percebam que a rota default ela é marcada como E2, como externa tipo 2. Olha aqui. Tem a marcação aqui, ó, E2. Significa o quê? Que é uma rota OSPF externa tipo 2. Então, uma rota default que é distribuída dentro do OSPF, ela é distribuída como externa tipo 2, certo? Então, a nível de CCNA, é isso que vocês têm que saber a respeito de rotas externas do SPF. Então veja esse conceito de rota default. Vamos ver agora o conceito de interface passiva. No SPF você pode configurar uma interface como passiva, como foi explicado para vocês. Se você configura uma interface como passiva, o roteador que está conectado a essa interface não se pode estabelecer, não se vai conseguir estabelecer e nem manter uma relação de vizinhança com o roteador que está conectado nessa interface, que está configurado como passiva. Por quê? Porque essa interface não envia pacotes hello, que são utilizados para estabelecer e manter relação de adjacência. Então é o seguinte, vamos configurar essa interface S0/0 desse router 0 aqui como passiva, certo? Primeiramente, quero que vocês olhem aqui novamente na tabela Show IP OSPF Neighbor, na Neighbor Table desse roteador. Perceba que ele tem como vizinho 10.20.0.1. Então esse roteador aqui ele tem como vizinho router 1, que é o 10.10.0.1, certo? Opa, me desculpe. 10.20.0.1 é o router ID desse roteador aqui, certo? Então é o router ID desse roteador. Mas o endereço IP que está configurado na interface aqui, nessa interface aqui desse roteador, é o 10.10.0.2. Perceba aqui, ó, é o 10.10.0.2, certo? Então esse roteador aqui ele tem uma relação de vizinhança com esse roteador aqui, 10.10.0.2. Esse aqui é o router ID do roteador, Neighbor ID. Então ele tem uma relação de vizinhança com 10.10.0.2, com esse roteador aqui. Então vamos configurar essa interface aqui, ó, como passiva, que é a interface S0/0, certo? Então vamos lá. Config T, router OSPF 1, passive interface, S0/0. Percebam que a relação de
adjacência foi desfeita com o neighbor 10.20.0.1. Olha lá. Adjacência from full to down. Neighbor down. Significa o quê? Que a relação de adjacência foi desfeita com esse vizinho aqui, com 10.20.0.1. Eu estou falando em questão de router ID. O router ID desse roteador 1 é o 10.20.0.1. Por isso ele está dizendo aqui que foi desfeita a relação de vizinhança com 10.20.0.1. Com esse roteador aqui. Esse aqui é o router ID desse roteador, certo? Esse aqui é o router ID desse roteador aqui. Então foi desfeita a relação de vizinhança. Então, se a gente for ver, show IP OSPF neighbor, olha lá, não tem mais nenhum vizinho. Por quê? Esse roteador aqui que tinha como único vizinho esse vizinho aqui, através dessa interface, a relação foi desfeita. Por quê? Porque você aplicou o passive interface nessa interface S0/0. Então, com a aplicação do passive interface numa interface, então aplicando o passive interface numa interface que está então configurar uma interface como passiva no OSPF, isso faz com que ela não envie pacotes hello. Então o roteador que está conectado a essa interface, que no caso aqui é o router 1 que está conectado a essa interface aqui desse roteador, não vai dar para estabelecer a relação de adjacência e nem manter essa relação de adjacência com o roteador, certo? Porque a interface não envia mais pacotes hello para estabelecer a relação de adjacência. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ver agora como é que ocorre o processo de escolha como é que ocorre o processo de escolha do DR e do BDR num cenário multi-acesso. Então, vamos lá para outra topologia no Packet Tracer, para vocês verem como é que ocorre o processo de escolha de um DR e um BDR. Mas a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é como vocês podem mudar o router ID ali do roteador. Então nós temos aqui, nesse roteador aqui, nesse router 2 aqui, aqui o show IP OSPF database, o router ID é o 10.30.10.10, mas se você você pode usar o comando router OSPF1, vocês podem usar o comando router ID e o endereço IP, por exemplo, 2.2.2.2, para ser o router ID desse roteador. O que ele está dizendo aqui? Ó? Reload or use clear IP OSPF process command para que isso tome efeito, for this to take effect. Então, reinicie o roteador, ou então use o comando clear IP OSPF process para que essa configuração, essa mudança aqui de router ID tenha efeito. Então é a mesma coisa que a gente fez. Lembra que a gente configurou uma interface loopback, o router ID não mudou, porque o SPF não muda o router ID para manter a estabilidade da rede. Então o que a gente utilizou? O comando clear IP OSPF process. Mesma coisa aqui, a gente está mudando o router ID com o comando router ID manualmente. Então a gente tem que fazer isso a gente vai reiniciar o processo OSPF para que o router ID mude. Clear IP OSPF process. Yes. Pronto. Agora vamos ver se o router ID mudou. Show IP OSPF data. Olá, agora o router ID é 2.2.2.2. Perceba que o router ID trocou aqui nesse roteador, certo? O router ID, lembrando que o router ID ele é escolhido no momento ali que o SPF inicia, no momento ali que o processo SPF é iniciado, certo? Então, se você configurou uma interface e iniciou o processo SPF, mas configurou uma outra interface com endereço IP maior, ou configurou uma interface loopback, essa interface loopback ou essa interface com endereço IP maior não vai ser o router ID. Por quê?
porque o SPF escolhe o Router ID no momento ali que ele inicia o processo. Se você configurar a interface depois que iniciou o processo SPF, então não adianta que ela não vai ser o Router ID. Aí você vai ter que dar o comando clear p ou SPF process. Então vamos lá, galera, para outra topologia do SPF, topologia multi-acesso, vários roteadores interligados no switch, para mostrar a escolha de um DR e o BDR. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, estou aqui trabalhando com o arquivo SPF dr.pkt, o SPF underline dr.pkt. Então nós temos aqui uma topologia multi-acesso, certo? Nós temos 3 roteadores, nós iremos configurar ele para rodar o SPF, nós iremos configurar esses router IDs respectivos aqui para os roteadores, certo? Então nós temos uma rede multi-acesso aqui, uma rede Ethernet, né? Nós temos vários roteadores interligados num switch. Então nesse cenário, no cenário multi-acesso, o SPF ele escolhe um roteador para ser um DR e um roteador para ser o BDR, certo? Então, iremos começar pelo R1, iremos configurar o SPF aqui. Nós estamos com a rede 10.10.0.0, nós iremos configurar essa rede aqui, 10.10.0.0, com essa máscara aqui, nesses 3 roteadores. Então, essa interface F0/0. Então, nós estamos aqui no roteador 1, né? Enable config t int f0/0 IP address 10.10.0.1 255.255.0.0 no shut exit, certo? Vamos configurar o router, o SPF 1, network 10.10.0.0, 0.0.25.25, área 0. Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface tem que ter o endereço 10.10 e os 2 últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então isso quer dizer que a interface 10.10.0.1 vai participar do processo SPF na área 0. Depois exit. Vamos configurar o router ID também, né? Router SPF 1, router ID. Router ID, vamos configurar o 1.1.1.1. Vamos dar o clear IP SPF process. Yes. Para aqui o router ID mode. Vamos ver agora. Show IP SPF data. Para ver se ele está considerando o router ID que a gente configurou manualmente através do comando router ID 1.1.1.1. Show IP SPF data. Olha aqui, router ID é 1.1.1.1. Esse outro roteador aqui teremos também configurar o SPF. Ligar aqui. O roteador R2, certo? Então vamos configurar. Esperando aqui ele iniciar, né? Descomprimir a imagem. No. Quero utilizar a configuração de diálogo. Enable config t router OSPF. Primeiramente vamos configurar a interface. Int, com a interface que está conectada, é a int f0/0. f0/0 p address 10.10.0.2 255.255.0.0 no shut agora iremos configurar o SPF, router SPF 1, network 10.10.0.0,
Aí o wildcard mask 0.0.255.255, área 0. Mesma coisa, estou dizendo que com essa wildcard mask, para participar do processo, estou dizendo que com essa wildcard mask, estou dizendo o que com essa wildcard mask? Estou dizendo que para participar do processo OSPF, a interface tem que ter o endereçamento 10.10 e os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então a interface 10.10.0.2 vai participar do processo OSPF na área 0. Então, configurei o SPF aqui, configurar o Router ID também. A relação de adjacência foi feita com o Neighbor 1.1.1.1. Então, esse roteador aqui se tornou vizinho desse roteador aqui, 1.1.1.1. Configurar o Router ID, Router SPF 1, Router ID 2.2.2.2, exit, clear IP OSPF process, yes, show IP OSPF data, Router ID 2.2.2.2, certo. Iremos configurar aqui o SPF também nesse roteador, interface em F0/0. Label config t int F0/0, IP address 10.10.0.3, 255.255.0.0, no shut, exit, router OSPF 1, depois network 10.10.0.0.0.25.255, essa é a wildcard mask, né? Área 0. Isso aqui vai participar do... Estou dizendo aqui que com essa wildcard mask que para uma interface para participar do processo OSPF, ela tem que ter o endereçamento 10.10 e os dois últimos octetos pode ser qualquer coisa. Então, eu estou dizendo que a interface 10.10.0.3 vai participar do processo OSPF. Por quê? Porque ela atende esse requisito. Vai participar do processo OSPF na área 0. Então, percebo que todos esses três roteadores aqui, eles estão na área 0, certo? Todos esses três roteadores aqui estão na área 0. Olha lá, adjacência, relação de vizinhança foi feito com 1.1.1, que é esse roteador aqui, e com 2.2.2, que é esse roteador aqui. Configurar o Router ID, que é nesse roteador, né? Router ID 3.3.3.3, certo? Exit, clear IP OSPF process, yes. Pronto. Vamos ver aqui, show IP OSPF database, para ver se o Router ID está sendo considerado. O Router ID que a gente colocou, né? IP OSPF. Aqui, o Router ID 3.3.3.3 está sendo considerado, que é o Router ID que a gente configurou. Então, lembro que para a escolha de um DR e um BDR, num cenário multiacesso, isso é feito num cenário multiacesso e num cenário ali não broadcast, ou seja, numa rede frame relay também. É escolhido um DR e um BDR. Então, o DR, ele é primeiro analisado o valor de prioridade, o SPF. Então, se o valor de prioridade padrão é 1, então se os roteadores eles estão com o mesmo valor de prioridade, se esse roteador aqui, esse roteador aqui, esse roteador aqui estão com o mesmo valor de prioridade, o SPF, então, para desempatar para a escolha de quem será o designated router, será analisado o roteador que tiver o maior router ID, certo? Então, nesse caso aqui, o roteador que tem o maior router ID é o roteador 3. Então, ele é que deve ser escolhido como o Router ID.
ele que deve ser escolhido ele que deve ser escolhido como o designated router. E o backup designated router deve ser escolhido, esse roteador aqui, o 2.2.2.2, que deve ser escolhido para ser o backup designated router. Por quê? Porque ele é o roteador com o segundo maior router ID. E esses roteadores eles estão com o mesmo valor de prioridade OSPF. Então, para a gente checar o valor de prioridade OSPF, a gente vai entrar com o comando show IP OSPF int F0/0. Nós estamos aqui nesse roteador, no roteador R3, certo? Então, na interface, a gente vai na interface que está ligada ao segmento, que é a interface F0/0, para ver qual que é o valor de prioridade. Priority 1. Olha lá, percebam que esse roteador aqui está com o valor de prioridade 1, que é o valor de prioridade padrão. Os outros roteadores, vamos ver. Interface F0/0. Show IP OSPF Priority. O show IP OSPF int F0/0. Então ele está com valor de prioridade 1, certo? E também, vamos ver aqui nesse roteador. Show IP OSPF int F0/0. Olá, o valor de prioridade é 1. Então, o valor de prioridade também é 1 em todos os roteadores. Eles estão com o valor de prioridade padrão. O valor de prioridade neles estão iguais. Então, o que será analisado para a escolha do router ID, se o valor de prioridade é igual nos roteadores, será o roteador que tem o maior router ID. Então, vamos ver se com o comando show IP OSPF neighbor, a gente vai ver qual é o DR e qual que é o BDR, certo? Então, percebam que o roteador aqui, 3.3.3.3, ele é o DR, certo? Então ele foi escolhido como o roteador, como sendo o DR, porque ele tem o maior router ID. O 2.2.2.2 deve ser o BDR. Mas olha aqui ele está dizendo que esse roteador aqui, ele é vizinho desse roteador aqui, né? Então ele está dizendo que o vizinho 2.2.2.2 ele é um Drother, ou seja, ele não é nem DR e nem BDR, mas ele deveria ser o BDR. Mas o que acontece? É que quando o processo SPF ele é iniciado, já é escolhido quem é o DR e o BDR. Então, às vezes, ele não vai escolher o DR e o BDR da forma que tem que ser escolhido. Então, o que acontece? Você tem que entrar ali com o comando clearp OSPF process nos roteadores. Então, clearp OSPF process, certo? Yes. Para fazer com que tudo ocorra normalmente. Mas nesse cenário aqui não tem problema. Pode deixar ele escolher quem é o DR e o BDR, mesmo que não esteja de acordo com as regras, porque o 2.2.2.2 tem o segundo maior router ID, ele deveria ser o BDR, mas não tem problema. Nesse caso aqui, como esse aqui é o Drother, esse aqui é o BDR, e esse aqui é o DR, então esse aqui seria o BDR, certo? Esse aqui está sendo como BDR, mas se isso não está acontecendo normalmente, se a escolha do DR e BDR não está acontecendo normalmente, você inicia o processo OSPF, mas não é preciso, é só para desencargo de consciência, mesmo para analisar quem seria, de acordo com as regras, mesmo o DR e o BDR. Estou aqui com clear IP OSPF process. Yes. E aqui também. Clear IP OSPF process. Yes. Show IP OSPF neighbor. Então percebam que o DR está sendo o 3.3.3.3, certo? E o BDR está sendo o
2.2.2.2, que é o roteador aqui configurado com 10.10.0.2. Percebo que eu reiniciei o processo OSPF, certo? E o router ID trocou. Mas isso não deveria acontecer. Isso não deveria acontecer. Deveria permanecer 2.2.2.2 e 3.3.3.3, certo? Referente a esses dois roteadores aqui. Então esse tipo de coisa aconteceu, mas isso aqui muito provavelmente é um problema do Packet Tracer, mas isso não deveria acontecer. Ao iniciar o processo SPF, o Router ID deveria continuar, como sendo 3.3.3 nesse roteador aqui e 2.2.2 nesse roteador aqui. Mas mostrei para vocês que agora o BDR é quem deveria ser, é o 10.10.0.2, é esse roteador aqui, e o DR é o 10.10.0.3, é esse roteador aqui. Então está tudo como deveria. Então, lembrando, às vezes não acontece de ser o DR e o BDR, porque o SPF ele escolhe o DR e o BDR a partir do momento que iniciou o processo SPF nele, certo? Então, por isso ele escolhe quem é o DR e o BDR. Então, o que acontece? Quando isso não está acontecendo, você pode reiniciar o processo SPF nos roteadores para escolher quem é o DR e quem é o BDR. Mas isso aqui, nesse cenário aqui, não é preciso não. Se você tem vários roteadores numa rede aqui multiacesso, não é preciso. Deixa ele escolher o SPF, quem ele quer para ser o DR e o BDR. Então, é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês a configuração da autenticação, como que a gente configura a autenticação no SPF. Vou mostrar para vocês no GNS3. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, nós estamos aqui no programa GNS3, certo? Que é um programa emulador de roteadores Cisco, como foi dito para vocês, não só roteadores como firewalls, etc. Como eu disse para vocês nas aulas passadas, não se preocupe com o GNS3, porque o Packet Tracer, no CCNA só iremos focar no Packet Tracer, porque o Packet Tracer é o bastante para preparação prática para a prova CCNA. Então aqui eu estou aqui só para mostrar para vocês como se configura a autenticação no SPF. Então esses roteadores aqui, eles já estão configurados com o SPF, eles estão rodando o SPF aqui na área 0, certo? Então iremos configurar a autenticação. Iremos entrar aqui no roteador R1. Iremos configurar a autenticação nele. Router config t int f0/0. Lembrando que os roteadores já estão rodando o SPF. Então a interface f0/0, certo? Que é essa interface aqui. Ela está interconectada a outro roteador que está rodando o SPF. Então nós vamos na interface e digitamos IP OSPF message digest key, o número da chave, vamos colocar aqui 1 MD5 e o password, vamos colocar aqui Cisco, certo? Aí nós iremos no processo OSPF, router OSPF1, digitamos a área e o número da área onde você está configurando a autenticação, no caso é a área 0, né? Área 0, authentication, message digest. Na outra ponta iremos fazer a mesma coisa. No roteador 2, na interface F0/0, que está interconectada ao outro roteador, nós iremos digitar int F0/0 p OSPF message digest
key, o número da chave, certo? E o password, vamos colocar Cisco. Ó, percebam que a relação com o vizinho 10.10.0.1, com a relação desse roteador aqui com o vizinho, com o router 1, que é o vizinho 10.10.0.1, ela foi desfeita. Olha aqui, ela expirou. Por quê? Porque aqui está configurada a autenticação e aqui não está. Então, os dois roteadores têm que estar configurados a autenticação para que eles rodem o SPF tranquilamente, normalmente. SPF just key MD5, depois o password Cisco. Exit. Depois iremos configurar dentro do processo SPF área 0, que é onde está ocorrendo a autenticação, authentication, message digest. Pronto. Ó, vamos dar... Olha aí, a relação agora com o vizinho 10.10.0.1 voltou. Com esse vizinho aqui, 10.10.0.1 voltou. Relação desse roteador com esse vizinho aqui voltou. Por quê? Porque os dois agora estão configurados com a autenticação corretamente. Se você configurar um password diferente, que não... De um lado você configurou Cisco, e configurar na outra ponta qualquer outro password, por exemplo, Terra, password Roberto, Francisco, não vai funcionar. Por quê? O password tem que ser igual entre as duas pontas. Então, eles estão configurados com autenticação agora, então a relação de adjacência voltou. E agora eles estão rodando o SPF tranquilamente. Então é isso aí, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. É assim que se configura a autenticação no SPF. Lembrando que para o CCNA o Packet Tracer é suficiente. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Está querendo se destacar no mercado de TI? A EAD CCNA é a sua parceira nesse objetivo. Com cursos elaborados e ministrados por professores de renome, você tem o que há de melhor. Os cursos da EAD CCNA são elaborados e ministrados por profissionais certificados para garantir a entrega de qualidade para os alunos. Nós utilizamos uma metodologia step by step, ou seja, passo a passo, para não deixar o curso cansativo e permitir uma maior clareza no ensino. A EAD CCNA oferece também um ambiente com videoaulas de qualidade, material de apoio para assegurar o máximo de aproveitamento, espaço para tirar dúvidas diretamente com o professor e certificado de participação para todos os cursos. E isso tudo com preços que cabem no seu bolso. Acesse www.eadccna.com.br e comprove!